Olá, pessoal! Na aula passada, nós vimos sobre o processo reprodutivo dos animais. Nessa aula de hoje, nós veremos sobre o processo reprodutivo das plantas. Uma etapa fundamental para garantir a continuidade, da existência de diversas espécies de planta é a reprodução. As plantas elas possuem duas formas de se reproduzir, na forma sexuada e na forma assexuada. Na reprodução sexuada vai envolver a recombinação genética e a união de dois gametas, que vai garantir aí uma variabilidade genética dessa espécie. Enquanto na reprodução assexuada é quando partes de uma mesma planta vai originar um outro indivíduo idêntico a ele, ou seja, não vai ter variabilidade genética, serão clones, certo? Então, dessa forma aí é uma reprodução assexuada, não vai envolver nenhum tipo de gametas. A reprodução sexuada ela vai abranger a meiose e a fecundação. A meiose é um tipo de divisão celular que ocorre nos gametas, no qual a célula diploide, que são duas, a célula dividida em duas, tem o seu número de cromossomo reduzido e vai ser chamada aí de célula haploide. Então, quando tem essa redução aí de célula nessa divisão celular, vai ser chamada de haploide, certo? A fecundação é o processo da união de dois gametas haploide. Aquele gameta que era diploide foi dividido, a metade e é chamado de haploide. Na fecundação vai ter a união de dois gametas haploide, formando aí o zigoto diploide. E vai restabelecer o número de cromossomo diploide, Voltando aqui para entender melhor. Uma célula diploide, certo? Que é representada aí por dois N, ela vai sofrer uma divisão celular por meiose e vai ter seu número reduzido pela metade. Então, aquela célula vai se dividir vai se restringir, vai se reduzir à metade. E essa célula vai ser chamada de célula haploide, certo? Ela é representada pela letra N. Quando vai haver a fecundação, vai haver aí a união desses dois gametas haploides. Então, dessa forma, vai se formar o zigoto e essas duas células haploides, elas restabelecem os seus números de cromossomos e volta a ser diploide, volta a ser 2N. Dessa forma, a meiose ela vai permitir que o número de cromossomos se mantenha após a fecundação. Nas plantas, esse tipo de reprodução está relacionado a um fenômeno que se chama alternância de gerações. Ou seja, ao longo do seu ciclo de vida, a planta ela vai passar por uma fase haploide, que é quando tem a sua célula reduzida, pela metade, e dessa forma vai ser denominada gametófito, certo? Observem aí que é representado pela letra N. E nessa alternância de gerações, vai se alternar na geração diploide, que vai ser conhecida como esporófito, que aí representa 2N, haploide, gametófito, diploide, esporófito, 2N é o símbolo que representa. Reprodução das células briófitas. Nas células briófitas, a geração dominante é a gametóftica. Ao longo, do seu desenvolvimento, a planta vai germinar no solo. Os esporos que são produzidos, pelos gametófitos, que é o gameta feminino, que é chamado de oosfera, e o gameta masculino flagelado, que é chamada de anterozoides. Após essa formação, é necessário a presença de algum evento natural para que ocorra a fecundação. Pode ser chuva ou garoa ou até mesmo vento. Então, havendo algum fenômeno natural, pode acontecer uma
fecundação entre plantas do tipo briófitas. Por exemplo, a gota de água ela vai atingir o ápice do gametófito masculino, que vai lançar, né, o gameta masculino, que é o anterozoide, para fora da planta. E ao cair sobre o gametófito feminino, vão nadar até chegar à oosfera. A oosfera é o gameta feminino. E a partir daí vai ocorrer a fecundação e vai originar o zigoto. Os esporos eles são formados por meiose em uma estrutura conhecida como cápsula. Com a abertura da cápsula, vai ocorrer a liberação dos esporos, que vão germinar e cair no solo, originando aí os gametófitos. Esses, né, vão crescer, amadurecer e vai reiniciar todo o ciclo aí de vida dessa espécie de planta, que é o caso dos musgos. Aqui nós temos um esquema para melhor identificar, numerado aí de 1 a 5, passo a passo, sobre esse ciclo de vida, né, das briófitas, desde o lançamento dos gametas até a fecundação e até todo o processo novamente desse ciclo de vida. Aqui nós temos um exemplo de uma briófita, né, que é os musgos. As briófitas são plantas avasculares, ou seja, que não possuem vaso condutor de seiva e que crescem em solos úmidos, pedras ou troncos de árvore, sendo o musgo o seu principal representante. Eu acredito que muita gente já deve ter visto esse tipo de planta. São aquelas plantas bem pequenininhas que crescem geralmente em pedras. É muito comum a gente ver em pedras, elas são bem minúsculas. Espero que vocês tenham compreendido. Caso tenha alguma dúvida, assistam novamente esse vídeo com mais atenção ou então envie a dúvida para mim no privado, tá certo? Boa atividade para todos!